Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, Mari. Eu espero que eu traga pelo menos alguma informação que vocês saiam daqui depois, que vocês possam utilizar aí nessa jornada de vocês, tá? Então, pode passar. A Mari já me apresentou, então eu sou nutricionista desde 2007 e a partir de 2017, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com essa parte de fertilidade. Mas depois que eu tive o meu positivo também, aos 39 anos, né? Da minha filha Clara, hoje com 5 anos, que aí eu comecei a estudar mais, né, profundamente essa parte, então, de fertilidade, como o pastor falou agora há pouco. Então, encontrei também o meu propósito depois que eu consegui o meu positivo, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe algumas frases que normalmente a gente escuta quando a gente está tentando engravidar, né? Então, quando a gente comenta, enfim, e aí a gente já ouve assim: nossa, mas é só mudar tal coisa que você engravida, é só esperar um pouco que você engravida, é só esquecer um pouquinho que você engravida. E quando, na verdade, a gente sabe que não é só isso, né, gente? Então, quando a gente está passando por esse processo, a gente sabe que tem a questão emocional, tem a questão ao longo do processo que conta bastante, né? Pode passar. E aí eu trouxe, né, o que ninguém conta, né, pra gente sobre a fertilidade. Essa fertilidade, ela não começa só no momento que a gente decide engravidar, tá? Então não é assim, decidi hoje, engravidei. Enfim, ela é um processo. E isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês também, que esse processo, ele deveria ter pelo menos 90 dias, tá, de cuidados, seja a alimentação, seja com... Eu vou trazer alguns pilares daqui a pouco, todos esses pilares que a gente deveria, né, ter como cuidado ao longo desses 90 dias. Então, pelo menos 90 dias. E o que eu estou falando aqui, gente, é homem e mulher, porque normalmente vem... Essa questão da fertilidade vem, né, para cima da mulher. Então, assim, eu costumo falar que é 50% cada um, tá? Então, o filho é 50% cada um. Então, o cuidado também deveria ter, né? Mas eu entendo que a mulher é a primeira a buscar ajuda, a mulher que vai fazer os exames e, por último, que o homem, né, procura essa ajuda, tá? Mas é importante que os dois tenham esses cuidados. E aí, quando a gente fala que a fertilidade não começa no teste positivo, ela começa bem antes. Então, ela começa com os cuidados que a gente precisaria ter na nossa alimentação. Ela começa com os cuidados do nosso sono, como que é a qualidade do nosso sono. Então, se a pessoa dorme bem, dorme mal, acorda cansada no dia seguinte. Ela começa com a saúde do nosso intestino, né? Não só no sentido da gente evacuar todos os dias, mas no sentido da gente absorver aqueles nutrientes dos alimentos que a gente está consumindo, tá? Dos nossos hábitos diários, então, atividade física, estresse, se é uma pessoa... E o que eu vejo hoje no consultório, as pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Então, esse estresse acaba influenciando também nessa fertilidade e na saúde do casal de uma maneira geral, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, 50% de cada um, tá? Aí aqui eu coloquei, né, o que acontece nesses 90 dias, porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que 90 dias? Né? E 90 dias é o que a gente precisa para a formação e a maturação dos óvulos, né? A formação dos espermatozoides, a qualidade das células, tá? Então, é em 90 dias que isso tudo vai acontecer. Um ambiente uterino, né? Uma qualidade melhor também desse útero, enfim, um equilíbrio hormonal, então mudanças hormonais nas estratégias que a gente tem, seja alimentares, né, acontece nesses 90 dias, e também essa preparação do endométrio para implantação, tá? Então, é necessário esses 90 dias para todas essas mudanças.
E aí até a Tati comentou, né? Por que a gente está tendo mais dificuldade para engravidar, né? Um dos fatores é que a gente está deixando cada vez mais tarde mesmo, né? A gente quer trabalhar, a gente quer estar bem financeiramente, enfim, né? E aí a gente vai deixando. Mas vocês podem ver que eu coloquei aqui, que eu comentei agora há pouco, o estresse que acaba acontecendo. Então, o estresse que a gente tem no nosso dia a dia, por menos que seja, tá, gente? Se a gente tem todos os dias aquele estresse, vai acabar influenciando. E assim, a gente sempre pega o conjunto, porque nunca é uma coisa só, né? Então, vai pegar o sono que está insuficiente. Então, aquilo que eu comentei agora há pouco, a pessoa dorme tarde, acorda cedo, acorda já cansado, então leva o dia já cansado e o corpo não dá conta, né? Aí a gente tem inflamação, tem alimentação, né, com ultraprocessados, uma alimentação nutricionalmente fraca, né, vamos dizer assim. Então as pessoas não estão comendo frutas, verduras, não estão fazendo o básico, né, do dia a dia. Sedentarismo, tá? Então o excesso de peso pode levar a essa infertilidade também, tá? As deficiências nutricionais, então deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de vitamina B12, né? Uma série de vitaminas e minerais que a gente consegue avaliar através dos exames, que também podem, vem com essa dificuldade para essa gestação. Tá? E aquilo também que a Tati falou, uma idade também mais avançada, né? Que a gente vai deixando mais para frente, enfim. E aí aqui eu trouxe para vocês, né? No consultório eu trabalho com alguns pilares para essa fertilidade e que estão interligados. Então a gente nunca vai, né, trabalhar com uma coisa isoladamente. Então a gente vai sempre trabalhar em conjunto e claro, né? Não é que todo mundo tenha todos esses pilares aqui, mas a gente vê o que cada pessoa tem mais e vai trabalhar em cima daquilo, tá? Então, como eu comentei agora há pouco, a gente tem aí o pilar da alimentação, o estilo de vida, que entra essa questão do estresse, né? Da falta de sono, tá? Sono, né, adequado, de boa qualidade, a questão da saúde intestinal, exposição a toxinas, a questão da atividade física, as deficiências nutricionais que eu comentei e uma suplementação individualizada. Então, são 7 pilares que eu trabalho em consultório para melhorar essa fertilidade. Então, vamos lá para o primeiro pilar, tá? A alimentação. A alimentação mais indicada para essa parte de fertilidade é uma alimentação, né, numa questão mais anti-inflamatória, tá? Então, assim, logicamente, né, gente, frutas, verduras, legumes, um aumento do consumo de peixe, diminuição do consumo de carne vermelha, um bom aporte de água ao longo do dia, se conseguir evitar a bebida alcoólica, sabe? Para diminuir esse grau de inflamação também desse corpo, tá? Pode passar. Aí o pilar 2 que eu comentei, a questão do estilo de vida, tá? Então, assim, sono de má qualidade, então acorda no dia seguinte cansado, com sono, né? O estresse do dia a dia, então a gente está todos os dias ali com uma pressa, com estresse por pouca coisa, enfim, isso tudo acaba influenciando nessa questão do equilíbrio hormonal e, né, como consequência na fertilidade, tá? O pilar 3, a exposição a toxinas, então eu até coloquei aqui uma foto, né, essa questão de plásticos, então aquecer alimentos em potes de plástico, tabagismo, álcool, os agrotóxicos, então, né, o consumo dos alimentos com muito agrotóxico. Então, o mínimo ali que vocês conseguirem fazer para mudar isso já é importante para essa questão de fertilidade. Então, por exemplo, ao invés de colocar um alimento numa embalagem plástica e aquecer, coloca numa embalagem de vidro, né? Já é uma grande mudança, tá? Ainda mais se isso é feito diariamente, tá? Pilar 4, a saúde intestinal. A saúde intestinal
não no sentido de evacuação, porque às vezes até a pessoa evacua todos os dias, né? Mas o quanto que ela está absorvendo daquilo que ela está comendo. Então, a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, né? E o que a gente elimina. Então, a gente precisa absorver bem aquilo que a gente está comendo, né? E, logicamente, a qualidade da nossa alimentação vai influenciar também nessa saúde intestinal, né? Então, se é uma alimentação aí que está baseada em ultraprocessado, que não tem ali fruta, verdura, legume, comida do dia a dia que a gente fala, comida de verdade, né? Pode influenciar com certeza aí nessa saúde do intestino nesse sentido de absorção, tá? O pilar 5, atividade física. A atividade física a gente já comenta, né, gente, que não é que tipo de atividade que você faz, você precisa fazer, né? Não é uma escolha mais, tem que fazer, tá? Então, a atividade física vai influenciar também nessa questão da fertilidade. Então, se é uma pessoa que está precisando ter uma perda de peso, né, vai ajudar. Diminui, né, a inflamação, melhora da sensibilidade à insulina, né, melhora peso, tá? Então, é importante também. E claro, né, excesso de atividade física também pode ser prejudicial. Então, às vezes a pessoa pensa, né, quanto mais melhor. No caso da atividade física, pode ser prejudicial para a questão de fertilidade. Então, a gente sempre fala tudo, né, num equilíbrio, alimentação, atividade física, todos esses pontos aí tentando achar um equilíbrio, tá? O pilar 6, então, as deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais a gente avalia através de exame de sangue, né? Então, é super importante para quem está tentando engravidar avaliar esses exames para ver se tem alguma deficiência e poder fazer uma suplementação depois, ou aumentar até na alimentação as fontes, né, dessas vitaminas, desses minerais, tá? Então, sempre avaliar por exame de sangue, tá bom? Aí depois o pilar 7, então, a suplementação. Então, ela sempre vem baseado nesses exames de sangue. Então, a gente vai suplementar uma vitamina D se você tiver uma deficiência, a gente vai suplementar um zinco se você tem uma deficiência, e por aí vai, tá? E ela é sempre individualizada, né, gente? Então, conforme o exame de cada um. Aí eu coloquei aqui alguns nutrientes que a gente fala que são essenciais, né, para essa fertilidade. Então, 90 dias que eu comentei agora há pouco, 90 dias antes, né, dessa concepção, o ideal seria a gente começar com uma suplementação mais indicada para essa fertilidade. Então, nutrientes como o metilfolato, a coenzima Q10, a vitamina D, o ômega 3, a N-acetilcisteína, o NAC, que é um antioxidante, tá? É super importante começar ao longo desses 90 dias, né, para melhorar também essa questão da fertilidade. Aí aqui, além desses que eu comentei, a gente tem o complexo B, a gente tem selênio, que vai atuar também nessa parte do funcionamento da tireoide, super importante, influencia, né, diretamente na fertilidade. A gente tem a melatonina, que ela é um antioxidante para a qualidade do óvulo, tá? Então não é pensando só em sono, mas, né, como função antioxidante. A gente tem o minoxidil, a gente tem a vitamina E e a gente tem a L-carnitina. É claro, tá, gente? Aqui eu coloquei alguns que eu costumo usar mais também no consultório, mas isso é sempre individualizado, porque vai depender da deficiência, vai depender se tem alguma patologia associada ou não, tá? Para a escolha, para a indicação desses nutrientes. E aí aqui eu trouxe para vocês o que a gente poderia fazer na prática, tá? O que eu comentei até então, né? E eu trouxe até para vocês, para durante a semana, para vocês pegarem alguns pontos que vocês acreditam que seja mais forte, né? Vamos dizer assim, preciso trabalhar a parte do meu sono, preciso começar uma atividade física. Então, tentar pegar uns 3 pilares desses que eu coloquei aqui e pôr em prática para melhorar esses pontos. Nunca fiz meus exames, então
né, tentar fazer os exames para ver como é que tá também. Então, é bem importante para, né, colocar em prática essas questões que eu comentei, tá? Aí aqui eu coloquei na alimentação, o que está faltando. E assim, gente, a alimentação, lógico que é a minha área, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas falam, eu me alimento bem. Aí, nutricionista olhando a alimentação, né? Alimento bem, não é tão bem assim, né? Então, assim, ter esse cuidado quando a gente fala diminuir ultraprocessado, diminuir bebida alcoólica, né, se é frequente, aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes. Isso a gente deveria consumir diariamente, tá? Tem gente que come fruta uma vez por semana, tem gente que come fruta que seja 3 vezes por semana. É diário e mais de uma vez ao dia, tá? Então, melhorar a qualidade dessa alimentação, aumentar o consumo de peixe, né, diminuir o consumo de carne vermelha. Melhorar, então, a qualidade do sono, tentar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, né? Diminuir o consumo de telas. Então, são algumas ações práticas que a gente consegue fazer no dia a dia e que são fáceis, né? Então, não é coisa do outro mundo, enfim, que aí vai acabar influenciando aí nessa melhora da fertilidade, tá? Sobre o estresse, tentar fazer uma meditação, uma leitura, né? Alguma coisa que seja antes de dormir, 10 minutinhos. Tem vários aplicativos que tem essa questão de meditação, então a gente escolhe, se a gente está mais ansioso, vai lá, escolhe meditação para ansiedade. Então, bem bacana também para ir auxiliando nesse estresse, tá? A exposição a toxinas, que eu acabei comentando agora há pouco, então, coisas do dia a dia mesmo, então diminuir o consumo desses produtos, né, de plástico, enfim, né, principalmente não aquecer nesse plástico, tá? A saúde intestinal, observar o consumo de comida mesmo, então, que eu falei agora há pouco, fibra, verduras, legumes, né, fruta, observar a mastigação, como que tá essa mastigação, porque vai influenciar, né, nessa saúde intestinal também, tá? Atividade física, então, um exercício moderado, então nada intenso, porque pode também trazer prejuízo. Investigar as deficiências nutricionais, então, através dos exames, né? E a suplementação. Então, se tiver deficiência, suplementar, né? Lógico, sempre com orientação, tá? Não comprem suplemento aí, né? Sem saber dose, sem saber, que é importante também, tá bom? E aí aqui, o que importa, né, gente? É a gente pensar que a gente precisa de um óvulo, que a gente precisa que ele esteja saudável, que a gente precisa de um espermatozoide funcional, né? E um organismo preparado, né, para a gestação. Então, por isso aquele preparo dos 90 dias, né? Por isso todo esse cuidado que eu comentei desses pilares, tá? É isso. Aí a próxima, aqui a conclusão, então, que a fertilidade não começa no teste positivo, ela começa muito antes ali, pensando no preparo do corpo do casal, tá? Então pensem sempre nisso, é o casal que precisa mudar, não é só a mulher, tá bom? Muito obrigada, deixei meus dados aqui, no kit também tem os meus dados, tá bom? E eu agradeço, obrigada. Se tiverem alguma dúvida, também não sei como que a Mariana está fazendo com as dúvidas. Obrigada.